Nosso programa já está de volta. Falei que era rapidinho. Olha que lugar lindo! Vocês viram essa mesa que maravilhosa? Adivinha só quem trouxe esses bonsais tão bem cuidados? Tinha que ser o McDonald's. Parabéns. Obrigado, que trabalho maravilhoso. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigado. Já veio aqui e a gente fica muito feliz quando você volta, porque é um trabalho tão delicado, tão bonito. E a gente fica pensando, gente, quanto tempo será que ele trabalha com isso? É meio complicado, é muita experiência, né? E sem contar que a pessoa tem que estudar muito. Então, quando você acha que você sabe alguma coisinha, você tem que... Você pode ver que as plantas vão evoluindo a cada vez que eu venho aqui. É verdade, é verdade. Vai ser Qual a bem idade de cada uma aqui, só pra gente ter uma noção? Idade, não dá pra, por exemplo, essa aqui é um Yamadori, uma Caleandra espinosa, está estimada com mais de 110 anos de idade. 110? É. Ela chegou aqui toda abertinha, gente. Vocês estão vendo que elas estão fechadinhas? Agora ela é por causa fecha. do sol, né, Meg? É porque ela saiu do sol, ela vai e fecha as suas folhas. Ai, Quando que escurece legal. também, ela fecha. Então ela tá pensando que já escureceu o dia. Ah, eu queria ficar que nem ela. Eu queria pensar também que já escureceu, dar uma descansadinha. E hoje a gente vai dar um foco maior nas caducas, né? Isso. Explica pra gente o que são as caducas. Como a gente está entrando no outono agora, para quem não sabe, caducas são as caducifólias. Caducifólias são plantas que perdem as suas folhas no inverno. Então, agora no outono, você pode ver que algumas folhas vão ficando queimadinhas. Vai ficando mais amareladinha, né? Essa espécie aqui é um Acer caeté, é uma espécie japonesa que ela vai ficando avermelhada no outono. Sabe aqueles filmes que a gente vê, aquelas Filme árvores americano. que vai caindo as folhas? Sim. Então, aqui lá são os plátanos, que é da mesma família. Ai, que legal. Dos Acers. Olha que lindo. E aí ela vai ficando... Aqui no Brasil, como a gente não tem um inverno tão rigoroso com neve, ela não fica totalmente vermelha. Algumas folhas ficam. É, ó, essa daqui já tá mais, né? A gente começa a ver. Tá ficando queimadinha. Queimadinha. Mas isso é um problema ou é natural? Não, é natural. Daqui mais ou menos uns 40 dias ela vai ficar pelada. Ela vai ficar sem folha nenhuma. Muitas pessoas pensam que a planta morreu. Isso que eu ia falar, eu ia me Não, preocupar. Já ia te não ligar, morreu, Mac, não. agora, socorro, meu bonsai morreu. Não morreu. Então, quando você comprar uma espécie de bonsai, pesquisa primeiro, porque por exemplo, a pitanga. Sim. A pitangueira, em determinados estados do Brasil, ela cai as suas folhas, que ela também é considerada uma caduca. Lá para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que o inverno é mais forte nas regiões de serra, ela cai suas folhas também. Ah, bacana, é importante a gente saber. Mas no caso dessas, que só algumas folhinhas estão mais amareladinhas, o que você sugere? A gente corta ou deixa cair naturalmente? Deixa cair naturalmente, porque vão cair. Se o inverno não for rigoroso, quando for lá para o mês de julho, comecinho de agosto, você vai lá e corta as folhas. Sempre no talinho. O talo é o pecíolo que a gente chama. Tá. Então você bacana de corta saber. no talo e aí o que vai acontecer? A planta vai entender que ela perdeu as folhas que já está no inverno. Ah, Aí esse entendi. talo vai cair e vai vir uma nova brotação com folhas novas. Bom, então não preciso cortar o galho direto, né? Não, Só não, o não. talinho. O galho você só corta quando você quer manter o tamanho da planta. Sempre perto do Dá pecíolo, uma podadinha, pra né? ficar bem bonitinho. Ó. Perto do caulinho das folhas, né? Isso, Pra justamente. não ficar muito desproporcional. Qualquer árvore, ela pode ser transformada num bonsai? Qualquer uma, desde que tenha as folhas pequenas. Folhas pequenas. Folhas pequenas. Por exemplo, se você tentar fazer um bonsai de jaca, a jaca tem uma folha enorme. Eita, Então, é para você verdade. fazer um bonsai de jaca, você vai ter que ter um bonsai de 1,5 m de altura, 2. E passou de 1 metro já não é considerado mais bonsai. Ah, interessante. Ó, e se você tiver alguma dúvida, eu esqueci de falar, mas aproveita e compartilha com a gente, tá bom? Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, ou compartilhar a sua experiência, mandar a foto do seu bonsai, se você estiver dentro de casa, através do nosso Facebook, facebook.com/nossopgm. Tem também o Instagram, pode escrever para mim que eu passo para o Mac também, @JessicaNunes_6. Se você preferir, pode participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Vamos lá, Mac, eu quero saber mais de tudo. Eu esqueci de falar uma coisinha, Por tá? favor, claro. Como a gente está no outono, eu trouxe aqui até uma planta adubada, Uhum. tá? Se vocês quiserem mostrar aqui. Vamos mostrar tudo. O inverno é um período de dormência para as plantas. Tá. Então, é um período que ela não absorve tanto nutriente, porque ela vai dormir e vai descansar.
É, a gente tá vendo aqui nas imagens que você colocou um monte de coisinha. Tá aqui. vendo esses montinhos do lado? Ah, dá pra gente ver. É adubo orgânico isso daqui, é torta de mamona, farinha de ossos, que você encontra em qualquer supermercado. Então no outono a gente prepara, dá bastante energia para ela absorver aquilo e no inverno ela fica quietinha. Aí quando vem o começo da primavera ela explode de Uma rotação. vez por ano, então, tá bom adubar? Não. Não. Adoro essa sinceridade. Não faça isso, não é só no outono, o não. bonsai, ele precisa ser adubado uma vez a cada 45 dias, 2 meses no máximo. Eita, mas precisa de nutrientes, Precisa, porque é a comida do bonsai. A planta, ela está confinada num vaso, então o que você tem que dar para ela? Tratamento VIP. Boa. Você tem que dar o adubo para ela. Água tem que ser todo dia. Todo dia rega? 95% dos bonsai, eles morrem por causa da rega. Tanto no excesso quanto na falta. Então, se você observar embaixo de todo o bonsai, ele tem um furo de drenagem. Ah, é verdade. Olha aqui, ó, gente. Tem uns furinhos. Dá pra gente ver aqui. Dá, ó. Então, tem esses furos de drenagem. Por quê? Você vai regar até essa água sair por baixo. Perfeito. Quando sair por baixo, o bonsai está regado. Então, se você adubar o bonsai a cada 2 meses, regar ele todo dia e dar sol para ele todo dia, você vai ter uma planta que vai passar para os seus filhos, para os seus netos. E boa. tiver gente cuidando dele. Qual mais a gente pode falar aqui para o pessoal entender como é que funciona cada Olha uma? que legal. Aqui, ó, a gente Vamos tem um mostrar. Acer que ele já está tá mais adiantado um pouquinho, ó. Tá vendo que as folhinhas dele já estão já estão mais sequinhas. queimadinhas? Verdade. Quando a gente tem um inverno rigoroso, ele fica todo vermelho. Fica bem bonito. E aqui a gente tem os juníperos também. Os juníperos... Eu achei linda essa, Mac. É linda, né? Gostei dessa. Essa aqui é meu xodó. Eu sou Ah, é? apaixonado nessa planta aqui. Eu também me apaixonei, viu? Qualquer coisa, se quiser deixar ela aqui, é? apresentadora besta, né? Tô brincando. Ela é linda. Qual que é essa espécie? Esse aqui é um junípero jacaré. Junípero jacaré? É. O nome... Tem a idade dele também? Tem por volta de 32 anos de idade. Olha, eu quase nasci com ele, então. Olha eu revelando a minha idade. Não, mas O junípero, o nome científico dele é Juniperus horizontalis. Sim. Só que a gente chama ele de jacaré porque o crescimento dele é pro lado. Ele vai crescendo para os lados, então a gente chama ele de jacaré por causa disso. Perfeito. Mac, eu tô dando uma olhadinha aqui no nosso Facebook, no Instagram, porque já chegaram algumas participações. Ah, que bacana. Aqui, eu vou tentar abrir, como é muita coisa, a gente tem que abrir o Instagram, tem que abrir o Facebook, demora um pouquinho pra gente conseguir aqui. Só porque eu falei que queria mostrar pra vocês e travou. Ah, não, funcionou. Ó, a pergunta é do Ricardo Alves, de Itapecerica da Serra, aqui de São Paulo. Ele perguntou assim, ó, se eu viajar, Mac, durante 15 dias ou mais, como que eu posso molhar o meu bonsai? É a pergunta do Ricardo Alves. Ótima pergunta, viu? Ótima, porque a maioria das pessoas perde o bonsai em viagem. Então, Boa. por exemplo, se você vai viajar por um feriado prolongado, que são 4 dias, qual que é a dica que eu te dou? É Ricardo, né? É o Ricardo. Ricardo, pega uma forma de bolo e você coloca no lugar que bate sol, coloca o vaso e deixa mergulhado esse vaso. O que vai acontecer? Durante uns 3 dias aquela água vai evaporar e depois que secar toda aquela água, a planta vai ter mais umas 24 horas, 30 horas para poder secar o substrato do vaso. Interessante. Isso boa. por 4 dias. Se passar de 4 dias, aí não tem jeito. Aí pega o bonsai, leva para casa da mãe, Boa. da irmã, do tio, da Não prima. faz xixi nem cocô, gente. É só aguar. O que as pessoas precisam entender é que o bonsai é uma vida. Boa. É igual um pet, é igual um gato, igual um cachorro. Se você não der água para ele todo dia, ele vai morrer. Não tem jeito. Tem que cuidar. E olha que legal aqui, tá chegando muita participação. Olha que O bacana. Carlos Wesley falou assim que acompanha o seu trabalho, entende muito do que você fala, e ele mandou até uma fotinho Olha que do viveiro bonsai lindo, hein? dele. Parabéns, Calma, viu? gente, eu não vou deixar só pra gente não, tá bom? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, seu fã aqui, ó, mostrando pra gente. Sabe qual que é o maior problema do bonsai, Jéssica? É. Que ele vicia. Você Vicia. começa com uma plantinha, inclusive eu vou te dar uma planta para você cuidar dela, hein? Eba, sabia que eu ia sair Então, dele. e aí, o que vai acontecer? Você começa com uma planta, aí você começa a pesquisar, você começa a estudar, começa a conhecer pessoas, entrar no meio. Quando você vê, hoje eu tenho mais de 300 plantas em cima da minha laje. Você sabe que você é um dos mais famosos, né, de bonsai. A gente fala de bonsai, a gente lembra do Mac. Ah. Ainda mais com esse nome tão específico, McDonald's, né? né? McDonald's Fernandes, não tem como. O Mac é o Mac, gente.
E é bom isso, a gente falar disso. Você começou desde quando com os bonsais? 2012, mais ou menos. Você começou a trabalhar com bonsai? Não, eu comecei a trabalhar com bonsai mesmo faz pouco tempo. Eu trabalhava numa montadora. Eu era motorista de teste da Volkswagen. Para de mentir. É verdade. Sério? E aí eu tive que operar a coluna. E aí, no meio da cirurgia lá, eu entrei pra recuperação e eu vi o filme do Karate Kid lá, o Seu Miyagi. Ai, que legal. Eu falei, nossa, que bacana, eu quero ficar velho igual esse japonês aí. E aí comecei a pesquisar ali mesmo, já catei o notebook, Wi-Fi ali, pá. Virou uma paixão. Ganhei uma plantinha da minha irmã, a Pâmela foi lá, me deu um junípero, só que essa planta já estava morta e eu não sabia. Ai. E eu sou um cara que eu fiquei muito indignado com aquilo, eu comecei a pesquisar, não tá certo, eu vou comprar outra planta. Aí comprei mais uma, mais duas e... Boa, boa. E é isso aí, vira um amor, vira uma paixão. E eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? É tão gostoso. E o bonsai, ele traz isso. Imagina você que trabalhava numa montadora, tinha uma vida mais interessante. Quando a gente chega para cuidar das plantas, eu acho que é uma outra sensação. Eu adoro também. Você gosta de planta, adoro, né? é apaixonante. Eu sou do Goiás, né? Fui criado no meio do mato, normal. Piqui? Piqui, adoro piqui. Tem bonsai de piqui? Monta um bonsai de piqui. Ainda, mas eu vou pesquisar. Monta, né? Que os goianos vão amar. Vai fazer sucesso. Eu vou pesquisar, deixa comigo. E ele pesquisa mesmo, gente. Estou feliz. Vou ganhar um mini piqui, já sei agora. Você sabe o que é interessante? Aquela pessoa que está estressada, está angustiada, está com ansiedade. Gente, vou dar a dica. Pega um bonsai para cuidar. Boa. Porque às vezes eu passo horas ali e tô ali mexendo na planta. Quando vê, eu já passou horário de almoço, horário de café. A minha irmã tá gritando lá, vem almoçar. E a gente esquece. E você se desconecta do mundo e você entra em contato com Deus. Perfeito. Isso que é o mais gostoso, você está em contato direto com Deus, é muito gratificante. E quando você olha uma planta que você trabalha há vários anos, você fala, meu, não acredito que eu consegui fazer isso. É verdade. E se torna um filho. E tão linda quanto, né? E a gente vê todo o cuidado que você tem com a poda também. Eu percebo que todas elas têm uma poda meio parecida, meio ovalzinha. Então. A gente tem que manter isso mesmo? O bonsai, se você analisar de frente a planta para você, você vai entender que tudo é triângulo. Ah, entendi, então, verdade. A aparência que dá é que é arredondada. Se você começar a observar as árvores na natureza, nas ruas, de longe, você vai ver que é tudo triangular. É. Às vezes um triângulo escaleno, um triângulo meio torto, para lá e para cá, mas sempre é triângulo. Então a gente sempre mantém essa poda. Para quando a planta começa a sair da silhueta da nossa linha imaginária do triângulo, você vai lá e poda. Ah, bacana. Boa dica. E olha aqui a participação da Guilhermina Dante, de Florianópolis, Santa Catarina. Ela falou assim, meu bonsai está com pulgão. O que posso fazer, Mac? Olha, o pulgão, ele é levado pelas formigas. Tem uma troca ali, tá? As formigas levam o pulgão e vai proliferando ali. E os pulgões soltam um açúcar, que é a comida preferida das formigas. Perfeito. E o que acontece? Para você se livrar dos pulgões, você vai ter que se livrar das formigas. Então você pode usar um veneninho ali para matar os pulgões, mas se você não usar um veneno para matar aquelas formigas que estão indo para lá, não vai adiantar nada, que vai continuar. Eu acho que então tem muito a ver com essa pergunta da Tabata Dias, do Rio de Janeiro, que ela falou que encontrou umas formigas pretas e miúdas no bonsai dela. E ela pergunta se elas são prejudiciais. Depende da quantidade. Ah, então depende da quantidade? Depende da quantidade. Tem uma quantidade que é comum. É, porque as formigas estão sempre andando em tudo, você já percebeu? Verdade. O problema é quando elas fazem ninho no vaso do bonsai. Ah, então tem que ficar de olho. Aí complica, né? Porque elas vão jogando terra para todo lado. Então, se a formiga estiver fazendo ninho no vaso, tem que tirar. Perfeito. Como que você faz isso? Você pega o vaso, mergulha ele durante 24 horas na água. 24 horas? 24 horas. Depois você tira. Isso não vai matar a planta. Mas as formigas que ficaram lá dentro vão morrer toda afogada. Entendi. É o bonsai ou a formiga, né? Eu prefiro o bonsai, gente. Ó que bacana, o Gilson Conrado participando com a gente. Ó, Jéssica, eu tô vendo o programa, você vai ter que cuidar do bonsai que vai ganhar, hein? É verdade. Vou cuidar disso, pode deixar. Surpresa aqui pra gente. Eu tenho uma curiosidade, quantas espécies existem, hein, Mac? De bonsai que a gente usa, tá em torno aí de umas 60 espécies, mais ou menos. 60? 60. Então tem gosto para tudo, hein? O Brasil, por exemplo, a gente está começando a se especializar. Tem vários bonsaístas antigos que já fazem, mas a gente está começando a dar mais valor para as nossas nativas. Boa. Que é a Caliandra espinosa,
que é o Pithecolobium, pitangueira, jabuticabeira. Normalmente se fazia muito com espécies do Japão, espécies da Europa. Então agora a gente está... E a gente percebeu que não é difícil cuidar. Tem que ter mais carinho, mais afeto e realmente atenção, não exagerar, né? Nem para mais, nem para menos. Nem para menos. E eu tenho uma dúvida também. Quando que a planta ela começa realmente a sua atividade? Principalmente aquelas que são frutíferas, que a gente fala, o MEC me ensinou a cuidar de uma amoreira. Mas quando que ela realmente vai começar a dar os frutinhos? A gente pode consumir normalmente como uma árvore comum? Pode. Os frutos não alteram o seu valor nutritivo nem nada. A planta ela só vai frutificar se você der uma rega para ela diária, se você adubar ela uma vez a cada 45 dias, mais ou menos, e se você manter uma poda constante. Então, esse é o segredo para a frutificação. Não muda nada o valor nutritivo também. Bom. Agora, uma planta, quando você começa ela de sementinha para ela começar a frutificar, aí vai depender da espécie. Então o bonsai ele pode vir em sementinha? Sim. Eu pensei que era só cortar um... Ai, gente, como a gente é ignorante. Pensar em cortar um galho, sei lá, de uma árvore que você vê, e aí vai desenvolvendo ela. Não, dá para fazer assim, que é mais rápido. Esse é o processo de estaquia que a gente chama. Estaquia. A gente pega um galinho mais esticado, é que aqui eu tô sem nenhum agora. Aí mas vamos imaginar corta que tá mais ele, esticadinho esse. A gente corta e planta. Corta, aí você pega areia de construção, coloca numa garrafa PET. PET? Aquelas garrafas de transparente. Bacana. Enche de areia, coloca aquele galinho ali, e aí depois de mais ou menos uns 120 dias, tá cheio de raiz. Dependendo da espécie. Tá. Tem espécie que aceita estaquia, tem espécie que não. Para a pessoa descobrir, ela coloca no Google. Perfeito. Por exemplo, a calhanda espinhosa dá para fazer estaquia. A pitangueira não. E você vai descobrir se o piqui pode também fazer estaquia, viu? Não vou esquecer Já não, pensou viu? o primeiro bonsai de piqui do mundo? Vai ser você, né? Deixa Que comigo. você. E não esquece de me agradecer depois. Pode deixar. Deixa piqui da Jéssica, o nome do bonsai, tá bom? Tem uma dúvida que eu tenho também. Quando a gente chega no supermercado, às vezes lá nas prateleiras estão escritos lá, bonsai. E a gente fica pensando, será que realmente, só por ter de repente, uma estrutura, como que é o nome disso que eu esqueci? O tronco. O tronco mais grosso realmente é um bonsai? Eles vendem aquilo como bonsai, mas eu queria que você me falasse a verdade, que eu sei que você é sincero. O negócio é o seguinte, é um assunto até polêmico isso aí, porque dá uma briga danada. Eita, então como eu fui falar? falar? Aquilo que eles vendem no supermercado, aquele galinho enfiado num vaso plástico, não é bonsai. Bom saber. Me desculpa, é a mesma coisa de você pegar um Fusca e chamar de Ferrari. Boa. Não é, gente. Aquilo ali é enganação. Estão enganando vocês. Não quer dizer que não possa ser um bonsai. Tá. Para aquilo se tornar um bonsai, você vai ter que tirar ele daquele vaso, plantar no chão ou numa bacia bem grande para ela crescer, engrossar, ganhar movimento. Aí depois de uns 10 anos que você fez isso, você vai começar a trabalhar ela num vaso menor. Perfeito. Mas aquilo não é bonsai, gente. Estão enganando vocês. Sincero, a gente gosta disso, de sinceridade. É por isso que o canal do ABC do Bonsai bombou no YouTube. Verdade. Por causa disso. Eu falo a verdade mesmo. É verdade, Doe né? em quem doer. Eu não tô nem aí. Me desculpa. Se estão vendendo aquilo lá, eu não vou deixar enganar, não. Mas a gente gosta disso. Por isso que você tem a credibilidade que você tem com todos os canais, todas as emissoras que você participa, que a gente também acompanha muito seu trabalho. Olha que bacana. Eu, principalmente, gente. E eu quero saber o seguinte, eu já ouvi você falando muito sobre as podas. Você explicou na questão triangular, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Só quando eu vejo realmente que um galinho está saindo da ordem ou não? Tem que ter uma frequência. Tem. Por exemplo, algumas espécies, ela tem um crescimento muito acelerado. Caliandra. Essa daqui, né? A caliandra, por exemplo, você tem que pegar uma vez a cada 45 dias, a cada 2 meses você tem que ir lá e podar ela, porque ela está toda descabelada. Tá. O junípero você já faz isso uma vez a cada 6 meses, Bom. 8 meses. Não é tão trabalhoso, então, Não, assim. o pessoal, eles criam uma coisa na cabeça de que bonsai é difícil. Não é, gente. Você só precisa ter o hábito de acordar todo dia de manhã, regar ele, e depois ele se vira e deixa ele no sol. Miyagi, né? Cuidar, Tem que cuidar. Aí depois, uma vez por ano, você vai pegar o arame. Ó, se vocês observarem aqui esse bonsai, por exemplo... Eu queria te perguntar isso, porque eu tô vendo que várias estão com arame. Sim, o arame é o que dá o movimento para o galho. O que acontece na natureza? O galho, as plantas crescem tudo para cima. Isso. E aí o que acontece? Vai passando os anos, vai ficando pesado, o galho vai caindo, vai abaixando. Essa planta é uma planta nova. Então o que a gente faz? A gente passa o arame em volta do galho e você abaixa esse galho. O arame é o que segura. Depois de uns 5 meses, mais ou menos,
esse galho ele cicatriza por dentro. Tá. Então você tira o arame e ele fica na posição. Ah, mas não é difícil fazer isso para não quebrar? Eu ia ter medo. Então, aí é um bonsai mais avançado, um bonsai mais técnico, onde a pessoa tem que procurar um curso, ela tem que aprofundar no conhecimento dela. Tá. Entendeu? Então não vai fazer isso daí, gente, com o seu bonsai. De repente você quebra, você fala, poxa, foi o Mac que falou. Não. Tem todo um cuidado, um processo que tem que ser respeitado. Sim, a azaleia, por exemplo. Se você tentar aramar um galho de azaleia, é curioso. Você passa o arame, aí você dá um movimento bem pequenininho. Daí a pouco ela, pá, ela quebra. Entendi. Já os juníperos não, ele tem uma maleabilidade que você faz um movimento igual um 8 e ele fica, ele não quebra. A azaleia, se você tentar aramar ela, ou uma primavera, por exemplo, olha só como quebra tem que muito prestar fácil. atenção. Depende muito da espécie também. É. Mas é isso também que faz ela ficar no espaço dela, ser tão pequenininha quanto? Além do vaso também? Isso. Essa amarração que faz ela ter essa cara de bonsai, literalmente. Mais compacto, né? Menorzinho. Mas também o vaso conta muito, né? Dependendo do vaso que Bastante. você colocar, a bichinha pode crescer. Olha que engraçado, essa planta, ela estava na natureza, Sim. aí ela foi coletada para uma bacia. A gente colocou ela numa bacia bem grande. Aí depois que ela recuperou, que ela saiu do ambiente natural dela, que ela se acostumou ao novo substrato, à nova terra, a gente foi e diminuiu para o vaso. Tá. Por que a gente tem que usar um vaso de cerâmica, um vaso pequeno? Porque é o que limita o crescimento da planta. Perfeito. Se eu pegar essa planta e colocar ela no chão, no jardim, ela vai virar uma árvore de novo. Ela vai crescer desengonçada, ela vai que vai. Que é o que ela faz na Toma natureza. cuidado, então. Aqui não. Aqui ela fala, a gente não pode crescer muito. Porque a gente não tem tanto nutriente, não tem tanto espaço. Vamos ficar pequenininha aqui. Uhum. E eu já ouvi você falando muito sobre replantio também, que é importante para o bonsai. Isso. De quanto em quanto tempo também eu devo fazer? Tirar de um vaso, colocar no outro? Porque não é só questão, então, da adubação. Não. O replantio, a gente chama de transplante. Transplante. Porque é um processo bem traumático para a planta. Chega uma hora que a terra, os nutrientes, os minerais desse solo, ele acaba. Sim. E o que você vai fazer? Você vai ter que tirar ele do vaso, tirar um pouco daquela massa de raiz, geralmente 1/3. Tá. Você vai cortar com a tesoura mesmo. Ela corta aquela raiz. Nossa, vai cortar? Corta. E aí você vai colocar uma terra nova, um substrato novo, para a planta continuar crescendo, continuar vivendo, né? Perfeito. Aqueles fertilizantes, você indica ou não? É melhor só mexer com adubado mesmo, direto na terra? Olha, existem Aqueles vários... de espirrar, né, que a gente Isso, fala. aquele lá é o fertilizante foliar que a gente usa, que é para as folhas. O que eu recomendo para a pessoa não passar nenhum tipo, não ter nenhum tipo de surpresa, usar metade da dose que está lá escrito no rótulo. Metade da dose? O adubo foliar é só para as folhas. Então, o que eles estiverem mandando você usar no rótulo, usa a metade, porque assim você não corre o risco de matar a planta. Adubo químico mata bonsai, que é uma beleza. Então tem que tomar cuidado. Então esse, de repente, pode ser até a dúvida da Nailza Carvalho, que mandou pra gente, que ela fala que tem um bonsai de jabuticaba, só que ela não sabe se tá vivo. De repente ela colocou um adubo errado e é bom retocar, né? Ou esqueceu de regar, né? Porque a maioria das pessoas esqueceu de regar. Você falou da areia... Só pra Nailza saber, pode falar. Nailza, pra você saber se o seu bonsai tá vivo, pega a unha e dá uma raspadinha no tronco da planta. A unha raspadinha no tronco. Dá uma raspadinha bem de levinha assim. Se tiver verde por baixo, a planta tá viva. Se tiver marrom seco, lamento em dizer. Perfeito. Boa dica, boa dica. E tem também a participação da Divanise Salles. Ela pergunta qual tipo de areia é melhor para cultivar o bonsai. Você falou da areia, eu acho que ela ficou com dúvida. Não, então, a areia a gente usa só para estaquia. Estaquia. Estaquia é quando a gente vai pegar um galho e vai criar raiz nele. Tá. Então você pode, essa areia de construção mesmo, que a gente pega na beira da rua, vai lá, pega uma construção, chega no pedreiro, posso pegar um pouquinho de areia aqui? E não esqueçam de, na garrafa PET, fazer um buraco por baixo para poder drenar aquela água. Boa. Ai, desculpa, viu? Eu tava olhando aqui, Mac, porque estão chegando muitas participações. Todo mundo quer compartilhar também, mas o nosso tempo acabou. Eu queria mais tempo com você, com que um bacana tá bonsaizinho. aqui, Mas, eu vou deixar todos os seus contatos, tá bom? Para quem ainda tem alguma dúvida, pode falar com ele. Vocês viram, né? Entende tudo de bonsai. Anota aí o site dele. É o www.abcdobonsai.com.br www.abcdobonsai.com.br E no YouTube também você encontra vários vídeos, ele explicando tudo que vocês viram aqui de forma até mais detalhada também. Todo domingo é só tem vídeo digitar. novo lá. Todo domingo? Todo domingo Bom tem saber. vídeo. ABC do Bonsai. Isso. Digita lá ABC do Bonsai. Você que perdeu o programa,
também o comecinho dele, a partir do meio, ou o terceiro bloco não.